Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Meu nome é Stefan. Eu tenho um Jimny 1.3, aquele JB43, modelo que foi aí até 2022, antes do Sierra. Esse meu aqui é um 2019, mas provavelmente essa dica aí do sensor de temperatura vai valer para todos eles, porque eu acho que o motor ali não vai mudar em muita coisa não. Basicamente aqui, o que eu vou trazer para vocês? Vou mostrar aonde que eu instalei o sensor de temperatura e o porquê que eu instalei o sensor de temperatura do bloco. Basicamente, o sensor de temperatura que eu instalei aqui é um sensor da Racetronics, é bem conhecido aí, para quem é um dos sensores mais famosos de temperatura de bloco que tem aqui no Brasil. Eu acho que é uma empresa brasileira, se eu não me engano. E serve como uma redundância aqui para o sensor do painel, né? Ele te dá números e o sensor do painel ele mostra os tracinhos ali. Para que serve esse cara? Esse cara serve para te indicar ali de uma forma um pouco mais rápida do que o sensor de temperatura do painel, se você está com algum problema ali no seu sistema de arrefecimento ou do motor ou de lubrificação, enfim. Se a temperatura está subindo além do que é o normal. E o que é esse normal para o sensor de temperatura de bloco? O sensor de temperatura de bloco, diferente do sensor de temperatura da água, o sensor de temperatura da água ele vai medir ali a temperatura da água e a temperatura da água no carro ela tem um valor ali que é esperado para ela. O sensor de temperatura de bloco não. O sensor de temperatura de bloco ele vai depender muito da posição que você coloca ele no carro. Se você bota ele numa posição que ele recebe muito vento, ele vai se comportar de uma forma numa velocidade, vai se comportar de uma forma totalmente diferente se você estiver mais rápido, por exemplo. Se ele recebe muito ali corrente de vento, você vai estar mais rápido, ele vai estar esfriando mais aquela posição que está o sensor. Então você vai ter uma leitura ali que não vai valer de muita coisa. Ela vai estar variando tanto dependendo da condição que você vai estar, que você não vai conseguir identificar se aquele valor que está ali é por conta de uma falha que você está tendo no motor ou se realmente é só uma variação ali dentro das condições que está o sensor no momento. Então, assim, para o sensor de temperatura de bloco, é extremamente importante que você encontre uma posição que ele não vai ter uma variação muito grande, mas ele também vai variar de acordo com a situação que o carro está. Então, basicamente, eu testei algumas posições aqui no Jimny, da posição de fixação desse sensor, e achei aqui no final das contas a melhor, que eu acho que ficou prática de botar e é que mais responde assim com uma temperatura bem fidedigna ali do carro, né? E aquilo, e para que eu estou botando um outro sensor de temperatura se já tem o sensor de temperatura original do carro? O sensor de temperatura original do carro ele é um sensor que ele vai medir ali a temperatura da água, ou seja, ele está em contato direto com a água que está recirculando ali e refrigerando o motor. Se por algum motivo você tiver algum vazamento e essa água baixar, esse sensor de temperatura ele vai deixar de medir a água, porque a água não vai estar ali em contato com ele, e ele vai passar a medir, na verdade, o vapor da água. Então, o que você vai ter numa situação de vazamento, por exemplo, é a temperatura ali do conjunto metálico ali do motor, do bloco como um todo, uma vez que a combustão ainda está acontecendo, mas você não tem tanta água assim para refrigerar aquela geração toda de calor, você vai ter um vapor ali em cima, mas ele não vai estar tão quente, porque o vapor também vai ficar ali limitado aos seus 100 e pouquinhos graus, e você vai demorar a enxergar aqui no painel do carro que a temperatura está aumentando como um todo. Só quando já tiver o sistema todo quente, que aí vai refletir nesse sensor, é que você vai começar a ver o ponteiro da temperatura subir. No caso aqui não é um ponteiro, mas você vai ver a indicação ali da temperatura subir. Então, geralmente, a resposta desses sensores que ficam direto na água, ela é mais lenta do que o sensor aqui da temperatura, que ele mede diretamente a temperatura do bloco. Então, assim, é mais uma referência para você ter e ter uma outra salvaguarda que você vai olhando assim e acompanhando. Então é por isso que eu estou botando esse outro sensor aqui, porque a ideia aqui do carro é
pegar eventualmente aí uma trilhazinha, pegar uma praia. A areia também você acaba forçando um pouco mais o motor do carro, então é sempre bom você estar de olho ali, ver se está tudo certo com a temperatura do motor. E então vou ali para frente para mostrar para vocês aonde foi que eu fiz essa instalação do sensor. Bom, galera, aqui dentro do cofre do motor, vou mostrar para vocês a posição que eu escolhi aqui para instalar o sensor. Foi aqui nesse primeiro furo aqui do cabeçote. Não foi a minha primeira posição, por isso que o fio está meio esticado assim dessa forma. Eu já tinha feito uma primeira tentativa num furo que fica bem embaixo do bloco. Você acessa aqui por debaixo do carro mesmo, deita embaixo do carro, você vê essas opções de furo. Cheguei a fixar ele lá. O problema de fixar ele naquela parte de baixo é que o sensor de temperatura demorava muito para responder. Aqui na parte de cima do cabeçote, onde ocorre a combustão, então é de fato o melhor lugar. Lá embaixo, pô, o carro andava 5 minutos com o carro e a temperatura ainda estava em 35, 40 graus. É muito pouco, muito baixa essa temperatura, não condizia com a realidade de um motor funcionando já a 5 minutos. Então, se eu tivesse algum problema, alguma falha, aquela posição ela ia me demorar muito para refletir que estava tendo algum problema. Então, ia ter um sensor de temperatura que ia ser tão lerdo quanto o sensor de temperatura original do carro, então não teria muito ganho. A segunda tentativa que eu fiz foi instalar ele nesse furo aqui. Aí aqui eu já tive um problema maior, ou diferente na verdade. Aqui a temperatura ficava muito alta. Como ele acabava recebendo aqui o calor vindo do coletor de escape dos 4 cilindros praticamente, né? Que o coletor aqui ele vem e junta nessa parte final aqui, ele ficava praticamente bem em cima de onde eu tinha posicionado o sensor. Então aqui ficava muito quente. Esse cara aqui chegava a ultrapassar o limite do sensor de temperatura. Acho que, se eu não me engano, era 125 graus ou 130 graus. Então, tipo, ele dava meio que ele dava erro até de leitura lá. E então, aí o que eu fiz foi mudar. Eu não tinha posto aqui primeiro, porque, como vocês podem ver, tá ficando meio esticado, tá meio esquisito. E eu não queria puxar isso lá de dentro de novo, porque eu já tinha instalado. Ia ter que passar mais cabo, dar mais cabo ali, que eu acabei, acho que, cortando o fio para não deixar muita emenda lá, não deixar muito fio solto lá dentro. Ia ter que refazer lá dentro, então eu testei primeiro aqui. É bom que eu sei que agora não vale a pena botar ali, tem que botar aqui. Aqui na frente ficou muito bom porque ele só pega o calor de um cilindro aqui, do primeiro cilindro. Eu coloquei também uma chapa, isso aqui é uma chapa de aço inox, mas se você tiver uma chapa de alumínio aí também vai funcionar até melhor. Que essa chapa aqui, ela bloqueia também esse calor gerado que sai aqui pelo coletor de escape, né? Então ela bloqueia essa radiação que chegaria no sensor, então o sensor agora ele está pegando majoritariamente mesmo a temperatura que está aqui no metal do bloco, né? E não o calor que está sendo emitido por radiação aqui do coletor de escape. Então aqui eu soltei essa fixação dessa capa protetora aqui, soltei, botei essa chapa aqui, fiz um furinho na chapa e recoloquei o parafuso aqui de fixação da chapa. E o sensor de temperatura, que é um parafuso M8, de rosca M8, se não me engano tem uns 3 ou 4 milímetros ali centímetros ali para dentro, e fiz essa fixação aqui com uma arruela de pressão, não sei se está conseguindo pegar aqui na câmera, mas é mais para ele não, com a vibração do motor, não afrouxar e acabar soltando aqui o sensor e o parafuso. Aqui ele ficou numa posição boa, porque se vocês olharem aqui de frente, vocês não conseguem nem ver o sensor, ou seja, pegar um vento aqui mais forte, pegar o vento aqui na estrada, o vento não vai afetar aqui de forma significativa, pelo menos, o valor lido. Então, assim, de maneira geral, foi uma posição muito boa, a leitura fica bem estável ali, tanto em situações aqui de cidade ou estrada mesmo, a temperatura não varia tanto nos dois casos, então fica ali na faixa ali dos 106, 107 graus. E quando eu forço um pouco mais o carro, tipo, pego uma subida um pouquinho maior, ele chega ali aos seus 112 mais ou menos. Então eu conheço mais ou menos a faixa de trabalho do sensor, né? A faixa de trabalho do carro e a leitura do sensor.
a passagem ali para dentro do carro, né? Você fixa aqui, mas você precisa ligar o aparelho lá dentro do carro, né? Aqui atrás da bateria tem um local que dá para fazer essa passagem. Você passa com arame ali, depois com esse arame você puxa esse fio do sensor. É um fio fino, mas ele é um fio mole, então você passar ele direto você não consegue. Precisa pegar um arame um pouquinho mais grosso, enfiar o arame ali para dentro, depois prender esse fio no arame que você usa para passar e consegue passar para lá. Precisa retirar a bateria para você conseguir acessar ali vou falar um buraco, mas não é bem um buraco, né? É bem acabado ali para justamente não entrar água nem nada do tipo. Mas você tira a bateria, consegue ter acesso, passa o arame, puxa o fio ali para dentro. E lá dentro você completa o restante da instalação, que eu vou ali para dentro para mostrar como é que ficou. Então aqui já dentro do carro, esse fiozinho aqui, aquele fio preto ali, é o fio do sensor que vem lá de dentro. Para facilitar a vida aqui na hora de instalar, eu preferi tirar o porta-luva. Você força ele um pouquinho aqui pro lado, ele solta uma parte, depois você força aqui também desse lado aqui e ele solta, e aqui na ponta ele é só um encaixezinho, só na hora que descer você vai ver que é bem tranquilo de tirar. A instalação elétrica do sensor também não é muito complexa. Eu acabei esquecendo o manual dele ali, deixa eu pegar o manual. Aí o sensor em si, ele vem com um manual aqui de instruções, com todo o detalhamento aqui das conexões que tem que fazer no carro. Aí aqui ele fala para conectar o fio vermelho, aqui é o pós-chave da ignição. Um pós-chave que eu considero bem tranquilo de mexer é o que alimenta essa tomada aqui. Vou até botar o sensor aqui para vocês verem. Esse sensor, essa tomada 12 volts do Jimny, se você fecha, desliga a chave, ele vai ficar apitando aqui porque a porta está aberta também. Mas essa tomada 12 volts ela é ligada no pós-chave. Então você desligou a chave, ela desliga. Você vê que aqui o sensor também de temperatura desligou, virou a chave, ele vai ligar, liga aqui também a tomada 12 volts. Então o que eu fiz foi, aqui por detrás, você do lado, abrindo essa porta aqui, se deitando aqui por debaixo do carro, você consegue arrancar a tomadinha aqui, que é um plugzinho que alimenta a tomada 12 volts aqui por trás. E fazendo isso você consegue com um alicate para descascar ali fio, você consegue tirar tanto o positivo quanto o negativo e emendar um fio para alimentar esse camarada aqui. E com isso você faz também aqui seguindo o passo a passo. O mais complexo para mim é você achar o 12 volts. No Jimny aqui é bem tranquilo pegar aqui da tomada 12 volts, que aí você não precisa ficar caçando pós-chave aqui atrás aqui na parte de trás, que é onde sai de fato pós-chave da ignição. Não corre risco de você fazer alguma besteira. Então aqui eu acho um lugar bem tranquilo de se pegar um pós-chave. Como ele já tem um fusível ali do sensor que é como se fosse um cinzeiro, né? Então você já está botando isso num circuito que tem uma proteção. E esse cara aqui puxa muito pouco, então você continua conseguindo ligar as suas coisas aqui na tomada 12 volts sem problema nenhum. E assim, o restante da instalação é conectar os fios o sensorzinho vem com 2 fios, você conecta nesse camarada aqui. Ele tem a opção de... Esse meu aqui veio com uma sirene, eu até deixei o fio desconectado, porque esse troço fica apitando, é chato pra caramba. Mas eu comprei sem, mas ele veio com a sirene. E assim, a sirene é opcional. Essa saída da sirene, se você não quiser a sirene, é só não ligar. Tem também deixa eu abrir aqui para acender a luz. Ele tem também a opção de você ligar algum relé. Então, tipo, essa saída, aqui no manual explica melhor, mas ele sai um fio que ele gera um sinal negativo de 12 volts. Então, tipo, ele gera meio como se fosse um aterramento. Então, você pode manter um relé ali
em algum lugar alimentado com positivo, e quando esse cara aqui, ele passa, vamos supor, setou a temperatura dele em 100 graus, ele passou de 100 graus, ele joga esse sinal negativo, você aciona um relé, e você pode ligar uma ventoinha, ligar alguma outra coisa que você queira ligar, a própria sirene aqui no caso. O manual do funcionamento e o princípio do funcionamento do sensor, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque tem vídeos que tem pessoas que fazem desde o início, né, vão montando ali. O meu sistema já estava montado, o objetivo principal do vídeo aqui era mais falar a posição que eu coloquei o sensor e a passagem aqui dos cabos aqui para dentro do carro. O detalhe da instalação vocês vão achar aí vídeo no YouTube que tem muito mais detalhado, se bobear da própria Racetronics, eles têm explicando direitinho. Mas assim, você tem a funcionalidade de ligar uma outra ventoinha. Aqui no Jimny eu nunca senti necessidade, mas eu tenho uma Pajero Dakar, aquele motor V6 Flex, que ele no trânsito, assim, com o ar-condicionado ligado, ele dá uma esquentada. Então, assim, esquentada não, mas o ar-condicionado começa a parar de funcionar. Então, aí eu uso esse sistema, tipo, ele liga um relé e depois ele liga uma ventoinha. Então você tem essa opção também. Mas enfim, basicamente a ideia aqui do vídeo era passar isso para vocês. Espero que tenha ficado dado para entender. Eu sei que o passo a passo não foi tão detalhado, mas um pouquinho de boa vontade que você, entrando aqui por debaixo do carro, você vai conseguir ver isso aí tudo bem tranquilo. Também tirando a bateria ali, você vê que a passagem do fio é bem de boas para cá. Enfim, é isso. Eu acho que a dica mais importante aqui é o local de fixação do termômetro, vamos dizer, chamar de termômetro, ali, do sensor de temperatura. Que aí, assim, passando isso para onde que o eletricista tem que fixar, a parte toda de instalação, um eletricista automotivo consegue fazer isso aí para você tranquilamente. Mas o mais importante, na minha opinião, é essa dica aí da posição ali, que você vai ter de fato uma temperatura que você tem como monitorar, que no meu caso ela fica ali em 106 graus, como eu já falei isso, 106 graus na 90% do tempo, e quando você força um pouco mais o carro, ela chega ali aos seus 110, 111. Então, eu sei que se alguma coisa acontecer, se alguma uma vez a temperatura passar disso, é porque tem alguma coisa que está meio esquisita. Então, basicamente é isso. Aí, qualquer dúvida também pode botar aí nos comentários que eu vou tentar responder. E é isso. Valeu aí, pessoal. Um abraço.